A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, que a paz do Senhor entre na tua casa, na tua vida, na tua família. Hoje eu estou aqui num cenário diferente e queria compartilhar com vocês uma visão que Deus me deu e uma palavra, deixar para vocês uma palavra também para que vocês meditem, né? Está em Isaías, no capítulo 51. Vamos ler o versículo 15. E eu espero que você esteja bem. Espero que a tua família vá tudo bem também. Que haja paz. Que você, assim como eu, possamos nos consertar diante do Senhor Jesus e estar em santidade e buscar a presença dEle, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Mesmo aqui nesse momento, fazendo esse vídeo para você, se não for Deus para falar ao meu coração e ao teu coração, eu não tenho capacidade nenhuma de estar aqui. Mas é o Espírito Santo que guia, que traz a palavra, que traz a revelação e que ensina. É o melhor professor que possa ter. Espero que você esteja lendo a Bíblia, né? Mesmo sem vontade de ler a Bíblia, porque o Espírito Santo sempre fala e tem falado. Eu não sei se vocês têm acompanhado as notícias, tem muitos profetas, homens de Deus, que têm trazido revelações dos céus para nós aqui na Terra, como aviso de Deus, né? Que a vinda dele está próxima. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que acreditam, pronto. Eu espero que você só se conserte diante de Deus e que você busque a presença de Deus, porque eu tenho essa certeza no meu coração, porque cada visão e sonho que Deus me dá, Ele é claro e específico do que vai acontecer. Se já não estiver acontecendo, né? Mas pronto, essa noite eu sonhei que eu estava caminhando na praia, e aqui onde eu vivo nesse momento é próximo à praia. É mesmo na praia, literalmente. Eu estava caminhando na praia e sabe quando um avião está indo para o aeroporto? Quando ele vai pousar, ele passa por entre os prédios, ele passa de uma forma mais baixa. E nisso que ele estava pousando, ele caiu dentro do mar. Na hora que ele caía dentro do mar, eu gritava de um lado e do outro para ver se não tinha ninguém para ajudar. Como eu não via ninguém, eu mergulhava com óculos e tudo, que eu tô aqui habituada a ler a palavra e tudo com óculos, porque Jesus já me curou da vista, mas amém. Mergulhava no mar e eu levantava o avião como se fosse um avião de papel. Quando as coisas caem sobre a água, é mais fácil, o peso dele parece que diminui. Então eu pegava aquele avião de dentro do mar e colocava na areia. Só que quando eu levantava o avião, que ele tinha submerso, quando eu levantava o avião, as pessoas lá dentro estavam todas, tipo, de olho fechado, dormindo. Não sei se era dormindo de que já tinham morrido com o impacto da queda na água, mas o avião ele estava intacto. E não havia sangue, não havia nada dentro daquelas pessoas que estavam lá. O avião estava cheio de pessoas. E pronto, essa foi a visão que Deus deu. Nós temos que nos consertar diante de Deus, nós temos que pedir a misericórdia de Deus para as nossas vidas, que Ele nos salve, nos guarde, nos livre dessas tribulações da espada de Deus, que já deve estar passando pela terra, e que nós e a nossa casa possamos ser guardados pela misericórdia de Deus. Eu não estou aqui pregando um evangelismo de medo, mas é da verdade, porque o Senhor ele é amor, e por amor é que ele avisa aos servos dele do que vem, para que nós possamos ter ainda a chance de nos consertarmos diante de Deus, né? Então, o Senhor também tem visto
toda a imundícia, toda a iniquidade, toda a idolatria, toda a podridão que tantos países, pessoas, nós temos feito, né? E não está agradando ao Senhor. Então, temos que orar. Temos que orar. Eu digo nós porque nós não estamos livres de pecar, mas não precisamos usar o pecado como desculpa para viver no pecado. Nós podemos nos separar, nos santificar para viver para a glória de Deus. E nós não somos perfeitos, mas nós podemos nos separar. O que nós podemos fazer para andar na presença de Deus, nós temos que fazer. Que é cumprir os mandamentos do Senhor, que é ler a palavra, que é se encher da presença de Deus e se fortalecer. Nós temos e precisamos nos fortalecer em Cristo. Porque aqui em João, deixa eu só abrir aqui onde é que está. Aqui em 2 João, foi a palavra que eu abri o bom dia, em vez de eu usar o telemóvel para ver o que tem de mensagem, eu inverti, né? Eu tento inverter, não mexer no telemóvel, mas ler um versículo quando acordar, em vez de pegar o telemóvel, ler um versículo. E veio 2 João, versículo 17, né? Na verdade é a segunda epístola de João, no versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Irmãos, eu acredito que já estamos próximos desse momento do anticristo se levantar e de todos os acontecimentos que está escrito na palavra de Deus começarem a acontecer para a volta dele. Tem muitas pessoas que acreditam que Jesus vai voltar daqui 5 anos. Obviamente a gente não tem uma data, porque Deus na palavra dele, ele não especificou data, até porque se ele deixasse uma data, todo mundo ia viver no pecado como queria, e no último dia da vinda do Senhor, aí que vocês iam se converter, vocês, todos nós, se converter, aceitar Jesus e ficar bonito. Não é assim que funciona. Mas é como um ladrão. O ladrão, quando ele vem silencioso. A gente não sabe que vai ser assaltado. Está repreendido em nome de Jesus, nem vamos ser. Mas é só um exemplo. A gente não sabe, né? Que o ladrão vai entrar na casa, vai saquear ou vai fazer alguma coisa. Mas nós somos pegos de surpresa. E é assim que Jesus vai vir. A vinda de Jesus é assim. Ele vai vir de surpresa, num piscar de olhos. É um abrir e fechar. É muito rápido. Então, por isso a gente tem que buscar a presença de Deus, temos que nos fortalecer e tomar cuidado, porque nesse momento já há muitas pessoas, né, que têm enganado o povo de Deus. E é por isso que em Tessalonicenses, eu vou só terminar de ler isso e vamos para Tessalonicenses. Segunda epístola de João, versículo 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Então vamos nos acautelar, vamos buscar a presença de Deus, vamos permanecer firmes na presença do Senhor, cumprindo o mandamento dele, fazendo a obra do Senhor, fazendo a obra na nossa casa, na nossa família e através da nossa família para outras pessoas. E através desse vídeo também vamos fazer a obra do Senhor. Há dias que nós não temos força para nada, há dias que nós não temos palavra, mas nós não precisamos ter palavra nossa, do nosso entendimento. Nós só precisamos da presença de Deus e da palavra de Deus, para que o Espírito Santo ministre ao nosso coração e fale, direcione o que Ele quer falar, como tem feito nesse momento.
porque eu ia falar sobre Isaías, mas já estamos em 2 João, e daqui a pouco vamos para Tessalonicenses. Então é conforme a vontade de Deus. Então o anticristo já está agindo, já está agindo. Nós não estamos vendo, mas há muita coisa debaixo dos panos que Deus vai começar a trazer à tona. Deus revelou ao pastor Sandro Rocha, não sei se você assiste, mas depois pesquise. No culto de ontem, assista ao culto, no final do culto, Deus trouxe uma revelação de um anjo que a cabeça dele estava no céu e os pés na terra, e ele estava desembaiado com a espada. E caiu uma chuva. Irmãos, é muito forte. Vá lá assistir depois para você ver, né, o que está acontecendo no mundo espiritual, porque humanamente a gente não consegue ver, mas no mundo espiritual Deus tem revelado através dos servos deles, dos pastores, dos anjos da igreja e pronto. Eu não frequento a igreja do pastor Sandro Rocha, mas eu assisto. É um homem de Deus e pronto. Não estou aqui recomendando a igreja A ou B, porque para mim religião não salva, o que salva é a palavra de Cristo. E ele prega a palavra, então é o que importa. Que a palavra de Deus seja pregada, pronto. E esse é o intuito que eu estou fazendo aqui também, passar para frente a palavra de Deus. Então cuidado, porque já, com certeza o anticristo ele já está no nosso meio, com certeza ele não se revelou ainda, porque é um tempo determinado por Deus, por Jesus Cristo, que tem todo o controle e domínio. Você pode acreditar ou não nessa palavra, você pode acreditar ou não nessa visão, nesse sonho, mas o meu conselho é que nós jejuemos, que nós oremos, que nós nos santifiquemos para que Deus tenha misericórdia de nós e piedade de nós e salve a nossa alma, a nossa família. Porque eu não quero ficar aqui nesse mundo, no sofrimento que vem com a espada de Cristo, a fome, a assolação, as mortes, a miséria. Não que isso não já exista, mas será pior, será pior. Aqueles que rejeitaram, que têm rejeitado a palavra do Senhor, vai ser triste, vai ser triste. Que estão dando ouvido ao anticristo, a palavras, mensagens que não provêm de Deus. Nós temos que vigiar. Então, seguindo aqui no versículo 8, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Então, tudo que os discípulos, que Jesus veio aqui na terra e falou do amor dele, pregou, e que chegou até nós, um povo que nem merecia e não merece a misericórdia do Senhor, mas a palavra de Deus chegou até nós. É nossa obrigação fazer com que chegue a outras pessoas. Aqui, por exemplo, onde eu vivo, nesse bairro, que eu não vivo mais em Lisboa, mas agora vivo em Viana do Castelo, não tem igreja evangélica. Aqui, nesse bairro onde eu estou, na Amorosa, não tem igreja evangélica, tem só uma igreja católica. E não tenho nada contra a igreja católica, mas nós sabemos que a palavra de Deus é que liberta, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou, para que nós tivéssemos vida nele, e para que nós fôssemos lavados com o sangue dele, e que nenhuma condenação há, porque nós estamos em Cristo Jesus. Então, aqui não tem igreja evangélica, e muita gente, para se deslocar daqui até a igreja, tem que ter carro. Tem que ter carro, tem que ter ônibus, porque o ônibus daqui só tem um também e é limitado. É uma cidade mesmo no interior, tipo uma aldeia, entende? Mas a palavra de Deus precisa ser pregada, entende? Precisa ser pregada. Deus me colocou aqui, a minha família, por um motivo. E nós aceitamos e estamos aqui para a honra e glória dele. Então, vamos tomar cuidado para a gente não perder a palavra de Deus, a vida que só há em Cristo. Porque foi com muito esforço, foi com muita luta, foi com sangue derramado que Jesus Cristo
fez com que a palavra dele, que as testemunhas dele chegassem até nós a partir da palavra da Bíblia Sagrada. Para que a gente tome cuidado, porque todo esforço, se acautelar, porque todo esforço que os homens de Deus fizeram anos atrás e tantos outros que estão fazendo nesse momento, agora em missão, né, que estão em outros países, sofrendo para pregar o Evangelho do Senhor. Nós temos que aproveitar a oportunidade que nós temos nesse momento para falar do amor de Deus, porque talvez não tenha outra oportunidade. Quem é que pode saber se amanhã eu estou vivo? Entende? Se eu estou viva, se amanhã eu vou acordar. Tudo isso está nas mãos de Deus. Então, se eu tenho para fazer hoje, eu vou fazer hoje e não importa como. Tá vendo todo esse barulho? Pois é. Eu não tenho um estúdio, eu não tenho um quartinho, um lugarzinho para isso. Mas pronto, eu estou fazendo igual porque tem que ser feito, entende? Então, ignore os barulhos e atente à voz de Deus. Para que a gente receba esse galardão, para que a gente seja salvo, para que a gente, quando chegar no céu, na Nova Jerusalém com o Senhor Jesus Cristo, a gente receba esse galardão, que não tenha sido em vão as nossas obras. Amém? No versículo 9 diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Então, se a gente tem a palavra e não segue o que a palavra diz, se a gente não põe em prática os mandamentos, se a gente não se separa, não jejua, não se santifica, a gente não tem Deus em nós. Porque quando a gente tem Deus em nós, a gente busca a presença de Deus. A gente busca ser melhor todos os dias para as pessoas com quem convivemos, para nós mesmos. E tudo que há de bom em nós não vem de nós, vem de Deus mesmo. Nós, seres humanos, não temos nada de bom para oferecer. Nada, nada. Se você for olhar, as suas próprias vontades está sempre baseada em interesse. Jesus, quando morreu por nós, ele não morreu por interesse. Ele morreu por amor. Entende? Então, nós temos que ter Deus na nossa vida. Não ter Deus na palavra, mas no viver, no testemunho. Porque o seu testemunho fala. Não é preciso você falar 300 milhões de coisas para tentar abrir a cabeça das pessoas e meter Deus lá dentro, não. A sua obrigação é falar do amor de Deus. E quem faz a obra, quem completa, quem convence é o Espírito Santo de Deus que trabalha na vida dessa pessoa. Você que está assistindo agora, da minha vida e de tantas outras que vai assistir esse vídeo. Então, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Então nós temos que seguir a linha, a risca, o que está escrito nessa palavra na Bíblia Sagrada. Não é ultrapassar nem acrescentar nada além do que está. Porque Deus é o Verbo, Deus é a palavra viva que desce do céu para a nossa vida e que é revelada através do Espírito Santo. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, se nós permanecemos na palavra, essa palavra diz que nós somos filhos de Deus, que Ele é o nosso pastor. Se Ele é o nosso pastor, é Ele que cuida, que trata a minha vida, que trata a sua vida, que apacenta, mesmo nos momentos de dificuldades e adversidades que nós não enxergamos, Deus está tratando e cuidando de nós. Então, nesses momentos também temos que glorificar a Deus. Se você permanece no que as Escrituras diz, se você permanece agindo como Jesus agiria na situação no trabalho, no seu dia a dia, é nesses momentos que você mostra que Cristo está em você. Você é testemunha de Deus aqui na terra. Então se acautele para que o seu testemunho não seja um testemunho do mundo, mas que seja um testemunho de Cristo, que você tem em Deus e que você está em Deus e Deus em você. Amém? Se alguém vem ter convosco, no versículo 10, segunda Epístola a João, versículo 10,
Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Se alguém vem ter com vocês na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, não sei em que situação, e não traz essa doutrina, as palavras de Deus que está aqui, o exemplo de Deus que está aqui, não segue os mandamentos de Deus, não receba. Não receba. É a palavra de Deus que está dizendo. Não receba em casa. Então quer dizer, né? Sua casa não é só você. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, tanto Deus está falando sobre receber na sua casa, seja a sua casa espiritual, né? No seu espírito, na sua mente, na sua alma, no seu coração, quanto na sua casa física. Porque se você recebe uma palavra que é contra a palavra de Deus, você está compactuando com o que é contra a Deus. E a palavra de Deus diz que quem não é comigo é contra mim. Então você não pode receber esses tipos de palavras que é contra a palavra de Deus, porque não provém de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo. E nem na sua casa física também. Você tem que estar rodeado de pessoas de Deus na sua casa, para que a sua casa seja edificada e firmada sobre a rocha. Você não pode trazer qualquer pessoa para dentro do seu quarto, para dentro da sua casa, porque é um local sagrado onde a presença de Deus se manifesta. Então nós temos que ter zelo e cuidado. E nem lhe deis as boas-vindas. Versículo 11. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Tá vendo? É sobre isso. Você vai compactuar com o ensinamento errôneo que está fora da palavra de Deus. Você vai compactuar que você está recebendo, você passa por negar a Deus para receber algo do maligno. E não pode ser. Então você tem que tomar cuidado, porque o anticristo já está no nosso meio. Todos os acontecimentos que têm acontecido em aberturas olímpicas, Rio Grande do Sul, depois de todo o acontecimento, eu não sei se isso é fake news, mas pronto. Eu vi uma notícia numa rede social que depois de todos os acontecimentos que teve no Rio Grande do Sul, eles estão levantando um altar ao diabo. Então você acha que Deus tem se agradado disso? Quer dizer, Deus, Ele permite que Ele mexe com a estrutura da terra para ver se o homem acorda, e o homem faz pior. Porque o homem, quando não está em Deus, irmãos, ele consegue fazer coisas malignas, perversas e terríveis contra o nosso Criador, contra o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tem falta de Deus. Ele está cheio do quê? Está cheio do maligno, porque o mundo jaz no maligno. O mundo não é do maligno, mas está no maligno. Entende? Porque o Criador, tanto do céu como da terra, e das coisas boas e das ruins, é Deus. Toda autoridade, domínio e controle está nas mãos de Deus. Deus, ele não tenta ninguém, mas Deus permite e ele mexe com a estrutura da terra quando a igreja não se coloca em oração, quando a igreja, que somos eu e você, somos eu, você e tantos outros que fazem parte do corpo de Cristo. Quando a igreja não se posiciona e deixa com que o diabo comece a reinar, né? Fazer tudo o que ele quer, como quer. Nós não temos autoridades de dissipar o inimigo. Essa autoridade e controle está na mão de Deus. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalece contra a igreja. Então quer dizer que a autoridade de Deus está sobre a nossa vida e o inimigo não toca. E o diabo não pode, entende? Mas nós temos que estar também em Deus. Para a autoridade de Deus estar sobre nós, nós precisamos estar em Deus e Deus em nós. Porque as pessoas que estão no mundo e tudo que tem acontecido, e essa parte também de que querem levantar um altar ao diabo, irmãos, não faz sentido nenhum isso na minha cabeça cristã.
E isso é uma afronta diante de Deus. Quer dizer que Deus fez e permitiu que a estrutura da terra fosse mexida para que o povo acordasse e eles fazem pior. Aí você acha que Deus está vendo tudo isso, está falando assim, não, tá tudo bem, glória a mim e tá tudo jóia, beleza. Claro que não. Claro que não. É o fim dos tempos, você acreditando ou não. O conselho que eu dou é, se arrependa. Busque Deus, busque a igreja, seja a igreja. Não é a religião que vai te salvar, não é a Assembleia, não é a Batista, não é a Renascer, não é a Bola de Neve. Pronto, não é o nome da igreja. Vá em uma igreja, a palavra de Deus está sendo pregada, é o que está escrito na palavra. Viva a palavra, receba a palavra, respeite a palavra de Deus, cumpra a palavra de Deus. E isso é o que nós temos que fazer aqui na terra. Essa é a ordem de Deus para a nossa vida. Orar, ler a palavra e falar da palavra para as pessoas. Amém? Então, vamos ler Tessalonicenses também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tessalonicenses. Eu não recordo onde é que foi. Não sei se era a primeira ou a segunda. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. A partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Vamos ler do capítulo 1, do capítulo 5, no versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. O título diz: a vinda do Senhor é certa e repentina. Como é que as palavras se conectam, né? Eu comecei que abri em Isaías, ainda não abri Isaías. Aí fui para a segunda epístola de João, a partir do versículo 7. E agora estou aqui na 1 Tessalonicenses, que foi uma palavra que Deus me deu ontem. E tá todas conectadas. A palavra de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita. Então, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 1. A vinda do Senhor é certa e repentina. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Está dizendo o quê? Que ele não teve necessidade, né, de escrever a data, porque vai ser assim, como um piscar de olhos. Vamos continuar lendo. Pois vós mesmos estáis inteirado com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Está vendo que nós estávamos falando anteriormente? Então, o Senhor, ele vem como um ladrão. E geralmente o ladrão chega o quê? De noite. Então, Jesus pode voltar de noite, pode voltar de madrugada, pode... O ladrão, ele não tem hora certa para te assaltar, entende? Mas ele espera com que você durma. Porque quando a gente dorme, a gente relaxa, a gente acha que a gente já está seguro, as portas estão fechadas, nada mais pode acontecer. Mas não é assim. Se você vai dormir, mas a sua casa não está firmada em Deus, você não tem garantias de que ela está protegida. Entende? Então você tem que estar firmado na rocha, que é Cristo, na pedra angular, que é Jesus Cristo, para que tu e a tua casa seja salva e seja guardada e seja fortificada com a fortaleza do Senhor. Amém? Pois vós mesmos estáis inteirados, quer dizer, nós já sabemos, porque na Bíblia, em várias partes, no Novo e no Velho Testamento, está falando que o Senhor está chegando, que o Senhor está voltando. E ele vem como um ladrão, ele vem sem avisar, é não abrir e piscar de olhos. Versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, quando todo mundo achar que está tudo em paz, a paz reinou sobre a terra, que também tem a ver com o anticristo. Está vendo como a palavra de Deus, ela é perfeita, ela
ela tem conexão. Quando você achar que está tudo bem sobre a terra, que está tudo em paz, enfim, agora está um reinado de 1000 anos, não acontece mais nada, está tudo na paz do Senhor Jesus, aí é que vai vir a destruição, como a dor de parto, para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Não dá para escapar das mãos de Deus, nada nem ninguém, porque Deus, Ele é o Criador. Deus, Ele está no céu e a terra é o estrado dos pés dele. Imagina o tamanho de Deus. Deus deve pegar essa pedra aqui e a terra deve ser muito menor que isso dentro da mão dele. Imagina uma bolinha de gude. Você que não sabe isso, pesquisa aí, porque no Recife e no Nordeste, todo mundo sabe o que é bolinha de gude. É aquelas bolinhas de vidro assim. Mas voltando para a palavra. Versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Quer dizer, nós estamos em Cristo, seguindo os mandamentos dele, fazendo a palavra dele, pregando a palavra dele, nos esforçando para ter uma vida cristã, ser testemunha por onde nós andarmos e falar do amor dele. Então, nós não seremos pegos de surpresa porque nós já sabemos que a vinda do Senhor está próxima. Nós já sabemos, porque a palavra de Deus diz, que Ele virá como um ladrão de noite. Então, para nós não será surpresa. Por quê? Versículo 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Nós somos os filhos de Deus. Então, quando o Senhor vier, nós não precisamos nos desesperar, porque nós temos que estar felizes com a vinda do Senhor, porque seremos salvos, entende? Porque vamos para Nova Jerusalém, porque vamos estar com o nosso Pai, porque lá não haverá nem pranto, nem dor, nem sofrimento, nem tanta destruição que acontece aqui na terra. Nada disso que acontece aqui haverá lá. Versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então temos que vigiar, irmãos. E dormir pouco, ler mais a Bíblia, orar mais, buscar mais a presença de Deus, vigiar mais no que sai da nossa boca, no que entra na nossa mente e no nosso coração. E ser sóbrio no que entra também na nossa boca, né? Sobre álcool ou não sei, mas ser sóbrio de todo o aspecto. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você tem essa sobriedade, você tem a consciência. Mesmo quando você ora em línguas, você tem consciência do que você está orando, entende? Você pode não entender a língua, mas você está consciente. Você sabe, você discerne o que você está pedindo em oração, através da presença do Espírito Santo, do dom da língua, do batismo das línguas, né? Versículo 7. Ora, os que dormem, dormem. Os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Entende? Eu não sei você, mas quando eu vivia no mundo, ainda vivo no mundo, mas não pertenço a ele. Quando eu estava rebelde no mundo e eu bebia, o que acontecia? Eu bebia e à noite ia dormir. E quando você está embriagado, você deixa de estar sóbrio. Obviamente, quando você está embriagado, o que seu corpo pede? Para descansar, para repor aquilo que está perdendo com o álcool, entende? E quando você está nesse momento de embriaguez, você apaga, você não consegue estar consciente dos seus atos, das suas vontades, você está desmaiado, em outras palavras, está morto, entende? Então, nós não podemos estar embriagados, porque no momento que Jesus voltar, a gente não pode estar morto, a gente tem que estar vivo, a gente tem que estar orando, tem que estar vigiando, a gente tem que estar consciente de toda a palavra do Senhor.
de todas as promessas e de que Ele vem e que Ele está. O Deus que esteve na tua vida naquela situação no passado, Ele também está agora na tua vida, no presente, e Ele também está no futuro. Porque o mundo é desse tamanhozinho e Ele consegue ver aqui, aqui e aqui. Entende? Ele é Deus. Ele é Deus. Versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Nós temos que ter fé que Cristo vem, que Cristo ressuscitou, que Cristo morreu por nós e esperar. Porque a palavra de Deus diz que benditos são aqueles que não conheceram, não viram com os olhos, mas creram. Então é sobre a fé. Então nós temos que nos revestir da couraça da fé e do amor, tomando o capacete da esperança da salvação. Então não é uma coisa sem a outra. Com a fé, ao amor e à esperança. A esperança que Cristo vem nos buscar, que Cristo vem nos salvar. Amém, meus queridos? Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele não nos destinou, nós não fomos criados com destino da morte de Cristo, de Deus. Perdão, com destino de que nós fôssemos morrer pela mão de Deus. Nós não fomos criados para isso. Entretanto, desde lá de Gênesis até o dia de hoje, nós, essa raça que nós somos, temos pecado diante de Deus. Deus, Ele nos fez para a salvação através de Jesus Cristo, que já é uma segunda chance, porque quando Deus criou a terra, Adão, Eva, nós ali éramos para vivermos até hoje no Jardim do Éden. Mas por desobediência, por não se posicionar, por não obedecer à voz de Deus, nós hoje somos esse povo. Um povo incrédulo, um povo idólatra, um povo rebelde, um povo desobediente. E tudo isso tem que ser mudado e trabalhado por Deus. Deus nos criou para a honra e glória dele, não para a nossa. E não foi para ira. Deus não te criou para Ele te destruir. Nós, seres humanos, que desobedecemos, que idolatramos outros deuses, que idolatramos pessoas, que idolatramos músicas, cantores, provoca a ira de Deus. Porque Deus te criou para a honra e glória dele. E você vai adorar, idolatrar coisas, madeira, gesso, deuses que nem tem boca para falar. Tem uma boca desenhada, mas é fechada, é mudo, não fala. Enquanto a palavra de Deus é viva, verdadeira, eficaz. E corta, penetra no mais fundo, separando osso, medula, espírito, carne. Então, Deus nos criou para salvação. Deus nos criou para sermos benignos, para nós amarmos o próximo, para nós sermos bons para com Deus. Porque Deus é bom o tempo todo. Se Ele nos fez imagem e semelhança dele, Ele nos fez como boas pessoas. Nós aqui pecamos tanto e nos envolvemos tanto com o que não presta, idolatrando e fazendo coisas terríveis contra o nosso Deus, que nos afastamos de Deus. Porque Deus, Ele não está onde há pecado, Deus não está onde há imundícia. Deus, Ele te chama mesmo estando no pecado, mas Ele não compactua com o teu pecado. Ele diz, vem como estás, vem, eu vim pelos pecadores. Os justos já estão salvos, não estão? Os que se acham santo demais, os que já acham que já estão salvos aqui na terra, já não precisam mais de Deus. Você não precisa mais de Deus, você acha que você já está salvo. Você tem que produzir todos os dias, frutos dignos ainda. É produzir frutos e digno para Deus, de arrependimento e de aceitação. Que Deus aceite esse fruto. Então não depende de nós, depende de Deus.
Depende de Deus aceitar e nos perdoar. Mas depende de nós a capacidade de reconhecer que não somos nada, que somos pequenos, que somos sim pecadores, mas nós queremos sair dessa vida no pecado para viver uma vida em santidade com Deus. Ah, Jennifer, porque você se converteu agora e você é santa, separada, entendeu? Porque eu posso estar no mundo, mas não participar da mesa dos escarnecedores. Jesus, ele sentou em várias mesas, mas ele não permitiu que fossem falado o que não era verdade contra a própria verdade que é ele. Ele estava ali mostrando a verdade. E mesmo assim, Jesus veio para o que era deles e os deles não o receberam. E a palavra de Deus também diz que ele veio para um povo que não era o povo dele. Ele tem ouvido as nossas orações, que nós clamamos a Deus, que nós nem éramos povo dele. Isso é tão maravilhoso, irmãos, porque nós nunca seríamos alcançados, digo eu, se não fosse rejeitado por outros. Mas Deus, como nos criou e Ele é perfeito e sabe de tudo, a graça dele nos alcançou, veio para todos, a graça dele. A graça, ela é dada de graça, mas houve um esforço. Porque para que nós fôssemos alcançados pela graça, Jesus Cristo teve que sofrer por nós. Então, se Jesus, que é Deus, sofreu por nós, você acha que para servir a Deus, você não vai sofrer? Você não vai passar por tribulação? Você não vai passar pelo caminho que é estreito? A palavra de Deus diz que o caminho é estreito. Mas em todos esses caminhos, em todos esses momentos de dor e situações, sofrimento, Deus está conosco. Amém? Então a porta larga é o mundo. E eu aconselho que você escolha a estreita. É ali apertadinho o parafuso, vai apertando dali, chora um pouco, dá glória a Deus de um lado, chora de um lado, dá glória do outro. Se sente fraco de um lado, Deus renova a força e levanta de novo. E assim é a vida, com Cristo. A nossa vida não é perfeita, mas em Cristo, Cristo é perfeito em nós. Ele não faz uma obra pela metade na nossa vida, Ele faz a obra completa. Amém? Versículo 13, agora vamos passar. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, viver em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Evitai, versículo 16, regozijai-vos sempre. Versículo 17, orai sem cessar. Isso faz parte da vinda de Cristo, da fé em Cristo. Orar sem cessar é preparar um tempo para Deus, para você orar. Você está em espírito todo o tempo, pensando em Deus, que o primeiro pensamento do seu dia seja Deus. O que eu posso fazer para ser melhor para Deus? Que trabalho eu posso trabalhar, mas que não afete o meu caráter cristão? O que eu posso fazer para não desagradar a Deus? Como eu posso viver com muitas pessoas, mas sem trazer ira ou pecar contra o meu irmão? Esses são os diversos preceitos de um cristão. Versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Então não importa a situação, se você está passando aperto, não importa se você está chorando pela sua vida sentimental, financeira, familiar, não importa, é para você dar graça em tudo, porque tudo que está acontecendo é por permissão de Deus, para que a vontade de Jesus se cumpra na nossa vida. Quando você não rejeita, quando você não é rebelde, quando você dá ouvidos à palavra de Deus. Amém? Porque a palavra e a vontade de Deus, ela sempre vai se cumprir em nós, a partir do momento que nós somos obedientes, disponíveis e ouvimos a voz de Deus. Aceitamos o projeto de Deus na nossa vida e vivemos para Ele. Versículo 19. Não apagueis o Espírito. Tá? Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Quer dizer que a gente pode apagar o Espírito. Se você se distancia da palavra, da leitura da palavra, se você já não ora, se você já não fala com Deus, se você deixa de fazer o que Deus colocou nas suas mãos e confiou para você fazer, você vai se apagando. Aquela luz, aquele entendimento, começa a vir confusões na sua mente sobre Cristo, o mundo, o que fazer do trabalho, confusões, dúvidas. Isso não vem de Deus, porque Deus não é um Deus de confusão, Deus tem as coisas claras. Versículo 20. Não desprezeis as profecias. Tem muitos profetas, servos, assim como os sonhos que Deus me dá e dá a tantas pessoas, que a palavra de Deus diz que na volta de Cristo, está lá em Joel, se eu não me engano, aconteceria sinais, e desses sinais teriam desses que os velhos sonharão, os jovens terão visões, e as servas profetizarão, os servos profetizarão também. Então, tem profetas falando, pastores, homens de Deus falando da volta de Cristo, que já está breve, que a espada de Deus vai passar. A espada, irmão, é o momento de você. Deus está ainda avisando através do sonho que me dá, que eu publico aqui para vocês, de outros pastores, para que a gente possa se converter, se consertar, porque Deus nos ama. Se Ele não amasse, Ele já vinha aqui, já tinha destruído a terra toda. Mas você acha que Deus se agrada em matar as pessoas? Não, a própria palavra de Deus não. A própria palavra de Deus diz que Ele tem mais prazer e alegria num pecador que se arrepende do que matar o pecador. Então, vamos nos consertar, porque Cristo está voltando. Aceite as profecias que são e que vêm da parte de Deus. Deus tem falado ao povo, Deus tem avisado, e as pessoas têm tampado os ouvidos, têm sido como comichãos, não querem saber de Deus, estão rejeitando a palavra de Deus, como na outra visão que eu tive também, que muitos rejeitaram enquanto eu falava de Jesus nessa visão. Só ficava, 7, 17 pessoas, 14 pessoas, eu não contei, mas de milhares e milhares de pessoas que tinha naquele evento, ficava pouquíssimas, que dava para contar no dedo. No dia de hoje, Deus me deu sobre um avião cheio, lotado, caindo dentro do mar, e eu pegando esse avião, trazendo para a terra. Não tinha sangue, mas todas as pessoas estavam mortas. Então, o que é preciso mais Deus fazer? Caiu um avião recentemente aí em Vinhedo. O que é preciso mais? E Deus já tinha revelado através de outros profetas que ia cair o avião. Quando é que você vai acreditar que o que estamos fazendo aqui é a obra de Deus, é Deus que está usando as nossas vidas? Nós não somos capazes e não temos capacidade de criar na nossa mente, enquanto dormimos, um sonho, uma visão com essa profundidade dentro da palavra e com tantos acontecimentos que têm acontecido. Que Deus tenha misericórdia da nossa alma. Versículo 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Então, você não despreze as profecias, você julgue se essas profecias provêm do trono de Deus, retenha o que é bom e abstenha-se de toda forma de mal. Então, essa é a palavra que Deus ministrou ao meu coração. Vamos terminar já esse capítulo.
Versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é Deus que nos escolhe, que nos chama, que nos avisa para se consertar, para viver uma vida diante de Deus, em santificação, em paz, para que a gente mantenha conservada a nossa integridade, irrepreensíveis da vinda de Cristo. Porque o que chamou é o que faz. Se Deus chamou a sua vida e você não tem capacidade, é Ele que vai fazer. É isso que está acontecendo comigo. Deus me chamou e eu não sinto capacidade de estar aqui no meio de tantas outras pessoas que têm mais entendimento espiritual que eu, é como eu penso. Mas Deus está aqui. Se Deus manda, eu tenho que fazer. Entende? Porque quem faz é Ele. Eu só abro a palavra e Deus usa a minha boca para falar para você. Então essa é a palavra que Deus trouxe para esse dia. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu estava vendo aqui qual era a passagem de Isaías, mas pronto. Isaías capítulo 54, no versículo 6 diz: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então se arrependa e busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque Ele enquanto está perto. Amém? E se arrependa, porque o Senhor, Ele é rico em misericórdia, é rico em perdoar. Desde que você se arrependa verdadeiramente e não pratique de novo os mesmos erros. Em nome de Jesus. Fique com essa palavra de Deus, medite nessa palavra, compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam ser avisadas dos acontecimentos que estão para vir e que nós possamos ser igreja, parar de julgar, parar de fazer justiça com as próprias mãos e ser igreja. Ser igreja é levar a palavra, ser igreja é viver uma vida com longanimidade, com bondade, com amor, com perseverança, esperança e fé. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma semana abençoada, cheia de vitórias espirituais, cheios da presença de Deus, cheios de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. E que nós possamos nos firmar na palavra de Deus e ter mais sede pela palavra. Leia com vontade, sem vontade, medite nesse vídeo. Compartilhe para outras pessoas serem alcançadas também e serem avisadas. A palavra de Deus em Ezequiel 33 diz que o dever dos atalaias são as pessoas que recebem as visões ou aquela pessoa que está... Sabe aquela parte alta do navio? Tem sempre alguém lá, um olheiro, para avistar o perigo e assim. Então os atalaias, eles recebem do Senhor essas visões, esses sonhos, e a nossa obrigação é de avisar o povo. Se a gente não avisa o povo e a espada de Deus vem sobre a terra e mata o povo, a responsabilidade e o sangue desse povo que sofreu por não ter recebido a palavra cai sobre as nossas cabeças. Então é por isso que nós, todo sonho que Deus tem me dado com relação ao mundo, a nós, ao povo, eu tenho publicado aqui, porque eu não quero compactuar com o errado, eu não quero ser responsável pelo sangue de ninguém sobre a minha cabeça. Então, eu não estou criando nada, é a palavra de Deus. E Deus usa cada vaso da forma que Ele quer. E é assim que Ele me usa, através de sonho que Ele fala comigo, através da palavra. Ele me mostra em sonhos, para que eu possa avisar o povo, para existir esse tempo de arrependimento, de conversão, de aceitação da palavra
de aceitação de Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus, a você, sua casa e sua família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir. Um beijinho. Seja trigo no meio do joio. Seja trigo, seja luz. Como a palavra de Deus diz. Nós não fomos criados para calamidade. Nós não somos trevas. Somos criados para a glória de Deus, não para a glória do mundo. Fica com Deus em nome de Jesus.